assunto, nós estamos na ponta da linha com o cientista político Eli Ferreira. Professor Eli, esses eventos de rua, que peso tem para contribuir com a imagem do governo? A gente tem visto que o presidente Jair Bolsonaro tem realizado as motociatas, vai para alguns determinados estados ou cidades e de lá realiza aquele movimento. A esquerda, que até um dia desse criticava esses atos, dizendo que o presidente tinha que evitar esse tipo de comportamento por conta da pandemia, agora resolveu entrar nesta onda e já vai para o terceiro ato, com a expectativa que consiga colocar ainda mais pessoas na rua. De certo modo, ou de qual forma esses atos podem prejudicar e como contribui para o desgaste do governo, professor? Vamos lá. O nascimento da democracia surge justamente nas ruas de Atenas. A praça pública, o local onde as pessoas debatiam e discutiam os problemas da cidade. De modo que democracia ela tem uma relação muito direta com a participação popular. O problema é que nós vivemos num cenário hoje de pandemia, onde existe cada vez mais uma discussão da ciência de que quanto menos aglomeração, melhor. Mas, de um lado, o presidente da República, ele sempre gostou de desrespeitar as normas que são oferecidas e apontadas pela OMS, e aqueles que fazem oposição começaram também agora a se manifestar também indo às ruas, desrespeitando o que a OMS faz. Nós estamos assistindo um cenário muito difícil no país, nós estamos aí com um número altíssimo de pessoas morrendo vítimas da Covid-19, e a CPI vem aí crescendo cada dia mais, principalmente nas últimas semanas, com áudio sendo apresentado. Isso tem movimentado. De modo que nós estamos assistindo um acirramento nas ruas, de um lado aqueles que defendem o presidente, do outro lado aqueles que são contrários. Agora, todo o meu receio é que esse movimento nas ruas venha causar ainda mais números de vítimas com a Covid-19. E aí aquela narrativa da esquerda, nós não vamos para a rua para não espalhar o vírus. Terminou que quando o presidente Jair Bolsonaro começou a fazer as motociatas e causar aglomeração, eles meio que chutaram o pau da barraca e não vamos deixar ele sozinho. Se ele está fazendo, vamos fazer também. É basicamente isso, né, professor? E o que é interessante é que a justificativa para ir às ruas é dizer que o vírus maior é o presidente. Né? Então, a gente escuta isso. É uma situação, volto a dizer, importante. As ruas, elas fazem parte da democracia. O que eu entendo é que o momento não é propício nem para o presidente da República, nem para a oposição estar aqui. Professor Eli Ferreira, ontem nós tivemos mais depoimentos na CPI da Covid. O homem lá que teria acusado o governo de cobrar propina reafirmou a acusação, mostrou um áudio tentando incriminar o Luiz Miranda, que logo se descobriu que era um áudio que falava sobre luvas e não sobre vacinas e que teria sido no ano passado. Pelo andar da carruagem, como é que deve terminar essa CPI, se é que vai terminar tão cedo, porque já foi prorrogada, e essas denúncias apresentadas deu um caldo ainda maior a essa disputa aí entre o governo e o chamado G7 lá, do pilotão de frente da CPI? O áudio apresentado, o outro se defende. Vejam, é uma situação, por exemplo, quando os irmãos foram até a CPI, o governo apresentou uma versão, a primeira dizendo que o documento que ele estava apresentando, o rapaz, era um documento falso, desqualificando a fala dele. Depois apresentou uma segunda versão, dizendo que o documento havia sido corrigido. Depois apresentou uma versão de que o ministro da Saúde havia repassado a informação para o secretário executivo do Ministério da Saúde. Agora você tem um áudio onde o outro acusado diz que o áudio é antigo e se refere a outro tema. Vejam, quando alguém não está mentindo, ele não muda de versão. Ele tem uma versão só. Eu costumo dizer que quando alguém fala a verdade, ele tem um discurso que se assemelha ao voo do condor. Ele tem uma direção, ele tem um alvo. Como não? Voa feito um morcego. Você sabe bem como morcego. O voo ele vai voando, tangenciando, tentando
livrando-se de bater nos locais. Vamos observar o andamento agora. Eu já disse em outra oportunidade, em outro horário a você, e repito, dizia o Luiz Guimarães, CPI se sabe como começa, nunca se sabe como termina. Professor Eli Ferreira, a gente tem aí alguns nomes surgindo, tentando a terceira via, por exemplo, Ciro Gomes, o governador do Rio Grande do Sul, que ontem falou com o pessoal da Rede Globo lá, até foi destaque o fato dele ter dito que é gay em entrevista. Eu não vi necessidade nenhuma, né? Isso aí é uma coisa muito particular que não vai diferenciar de nada, mas enfim, eu quero falar de terceira via. E Luiz da Atena se filiou ao PSL e deve disputar a presidência. Toda eleição da Atena aparece e quando chega na hora H ele corre. Não sei se dessa vez ele vai. Temos espaço nessa polarização para uma terceira via ou a disputa deve ficar mesmo entre Lula e Bolsonaro? Hoje não se tem espaço para a terceira via, não. A não ser que cada vez mais o presidente vem com um desgaste. E aí por que eu digo que só assim é que a terceira via vem se firmar? Porque ele tem eleitorado em torno de 25%, 30% que vota nele de qualquer maneira. O PT, do outro lado, tem um eleitorado também fiel. O que é que acontece? O que fez o atual presidente ser eleito foram aqueles eleitores que se sentiram órfãos, que não queriam votar no PT, e isso abraçaram a candidatura à época filiado ao PSL, o atual presidente da República. Bom, se ele continuar no desgaste, esse pessoal que cada vez mais vem mostrando que não está se sentindo representado por ele, né, facilmente irá migrar para uma terceira via. E aí, Cristiano, é onde está o grande problema. Se essa terceira via tem um crescimento significativo, eu estou falando porque a história vem mostrando que o PT tem sempre um eleitorado fiel, basta retornar que de 89 para cá, todas as disputas presidenciais, o PT esteve em primeiro lugar ou em segundo. Se isso ocorrer, é possível que nós tenhamos um presidente da República disputando a reeleição e que sequer sendo o segundo colocado ou sequer ter a possibilidade de ir para o segundo turno, né? O que seria um fato histórico na eleição brasileira à presidência da República desde 88, né? A partir de 88, né? E a primeira eleição foi menor, ainda não tinha a reeleição, mas quando Fernando Henrique foi eleito, e aí em seguida apresentado o projeto de reeleição, todos que disputaram a reeleição foram reeleitos. Professor Eli Ferreira, a gente já falou sobre este tema, mas ontem o presidente voltou a citar e eu gostaria que o senhor comentasse mais uma vez para a gente sobre essa questão do voto auditável. Ontem Bolsonaro disse que vai ter problema se não tiver o voto auditável, né? Que é aquele voto onde digita lá na urna, aparece em uma urna paralela uma impressão com o voto do eleitor e aquele voto fica ali para uma possível auditoria em quem se achar prejudicado. De fato, há necessidade desse voto auditável? Há quem diga que é uma narrativa do presidente para uma possível derrota lá na frente. Como é que o senhor analisa essa questão? Bom, primeiro ele vai ter problema. Qual é o problema que vai ter? Essa é a pergunta. O que é que ele quer dizer com problema? Segundo, ele quer fazer um discurso semelhante ao do ex-presidente Donald Trump, né? É um fator justificar a derrota. Né? Terceiro, o STF já por 3 decisões disse que o voto impresso ele é inconstitucional. Bom, ele foi eleito neste modelo. Aí por que agora tem problema? É bom a gente lembrar que ele disse que ele tinha provas de que houve fraude nas eleições no primeiro turno. Nunca apresentou essas provas. Até porque, a época quando ele disse que tinha essas provas, se fosse apresentada, a eleição teria sido nula as eleições. Então, cadê as provas? Então, você simplesmente ir por ilações, a gente faz muitas ilações. Professor Eli Ferreira, muito obrigado pela participação, um bom final de semana e até o próximo encontro. Um abraço a você e a todos os ouvintes, e é sempre um prazer poder participar. Conte sempre conosco. Um grande abraço. Ok, professor Eli, obrigado pela sua participação aqui no Pernambuco no Ar.